Pô, você viu que o Tyrese Gibson vai virar o Lanterna Verde Preto? Ele vai mesmo? Tem um... Não, ele quer ser, não que ele vai. Tipo, tem aqui você entra na página dele, tem uma foto, mais uma foto dele, o símbolo da DC embaixo, tipo uma foto profissional mesmo. É, porque ele quer porque quer ser o Lanterna Verde. Ele foi na Warner, ele tá perseguindo os caras do cast. Mas de onde deu essa ideia? Ah, mano, porque é moda hoje, depois dos Vingadores, todo mundo quer participar. Sabe quem tem que ser o Lanterna Verde? O Denzel Washington. Ou coloca o Hal Jordan mesmo. Nunca tivemos um Hal Jordan decente nos filmes. Eu colocaria o Adam Sandler pra fazer qualquer papel. Não, eu gosto do... Quer saber quem devia ser o Hal Jordan? Wesley Safadão. Ia ser da hora. Ele invocando a garota safada. Ia ser muito bom. Ele ia ser da hora. Não sei porque o Murilo fica se enfregando quando ele tá falando, velho. É esquisito. É a bunda dele chegando na webcam. E é sua irmã que tá aqui comigo. Não tem irmã. Então, por isso mesmo. Olha só. Ele te clonou. É que o Murilo ele é radical, ele é extremista. Ele é radical islâmico. E também é um muçulmano com dificuldade de descobrir sua sexualidade. Sua mãe não me chamou disso ontem. Olha só, já tá indo pra mãe já. Você tá perdendo a razão. É, você viu como é quando não aguenta críticas, a zoeira, já coloca a mãe. Você tem que. Não pode colocar a mãe no meio. Ó, só tem uma coisa, essa foi uma piada mortal. É engraçado, vou ter que colocar uma bateria pra você. Bora lá. Então, hoje a gente vai falar de indicações de HQs que são legais. E sem dúvida o Murilo vai indicar uma coisa que hoje em dia quem não comprou na época vai ser difícil de encontrar. E se encontrar, vai ter que vender a alma pra conseguir. Vai ter que comprar dele, tá ligado? Ou não rasgar, né? No meu caso, eu troquei por uma HQ que não paguei nada. É indireto. Nossa, cara, mano. Não rasgar. Você disse rasgar? Mano, eu queria ter uma webcam agora só pra rasgar uma HQ. Tá bom, velho. Vamos começar, vamos gravar. PKN, qual é a sua indicação? Cara, é um quadrinho que tá saindo, quer dizer, saiu o primeiro volume, né, que é do Klebs Jr., que é o Pátria Armada, né, quadrinho nacional. Pátria Armada, quadrinho nacional, com preço bem carinho. O Vira do Ipiranga, Pátria Armada. É assim? É. Não, né? Eu só achei que a capa, ela não é muito chamativa. Por mais que estão falando que é bom, eu talvez compre algum dia. Se ficar bom, como eu falei no outro podcast, só compro se fizer sucesso, aí eu entro no hype. Por enquanto, eu tô só falando que é legal, né? Eu não vou comprar a história brasileira. Não, a história... Bom, eu só li o primeiro volume, né? Porque saiu só o primeiro volume, isso é óbvio. A proposta é bem bacana, né? É como se tivesse o golpe de 64, né? Acarretasse numa guerra civil, e essa guerra civil tivesse uma separação entre os federalistas e o Estado paulista. Estado paulista, isso foi boa. E os federalistas e tal jogaram um tipo de uma bomba química e tal, e acarretasse em pessoas que morressem. E transformaram mas também teve algumas pessoas que ficaram assim, não chega a ser super. Pode ser. Eles mudaram. Então é uma ficção científica que se passa no Brasil e que é divertida e cobre histórias que aconteceram de verdade. Mas aí que tá, tem uma coisa que é legal também. Que tipo, essas pessoas que foram infectadas, em poderes, eles ficam meio na dúvida o porquê que eles sobreviveram, porque a metade da população civil, eles não conseguiram sobreviver por causa dessa... São Paulo tem extinção? Não, o que aconteceu é o seguinte, é que quando os federalistas jogaram essa bomba química e tal, a parte da população ela morreu, então. Mas também a outra parte da população ela sobreviveu, mas tem um tipo de poderes. Então, a população humana de São Paulo tá acabando e só tem mutantes na área. Essa Prata Armada aí, pela capa parece, sei lá, ser tipo 24 horas, tá ligado? Por isso é 24 horas, mano. Então, é um cara com ar. Quem é o protagonista? Cara, não tem, bom, eu não senti nenhum, pra falar a verdade, no primeiro volume eu não senti nenhum protagonista, assim, fodão. Se concentra mais, né? Mostrando o que tá acontecendo, só isso. Sim, exatamente. Agora não sei se no volume 2, porque vai ser mais 2 volumes,
Eu não sei se agora, no segundo volume, vai entrar mais nas partes das pessoas. Tem algum personagem que tá acompanhando, personagens que estão sendo acompanhados aqui? Não, tem os vilões, né, que são... Os vilões são os malvados, que são os federalistas, e meio que os paulistas, alguma coisa assim, são os mocinhos. E porque o grupo federalista... Cara, é muito estranho, velho. Ouvir termos... Ia ser legal, né, eu fazer uma HQ, a luta contra a água. Que ela se passa no passado, mas ela tem algum salto temporal pro nosso futuro? Não senti isso. É isso que eu tô falando. O primeiro volume, ele só mostra tipo, como se fosse um ataque, tá ligado? É os federalistas planejando mais um plano de jogar mais outra bomba química pra matar um monte de gente, etc. É legal, a história parece ser divertidinha. Não sei se eu vou comprar. A ideia é talvez legal. As pessoas estão falando que é legal. Ele deu uma de Alan Moore, né? Ele pegou um contexto histórico que já existia e modificou pra ter uma história, né? E mudou a realidade. Tá meio salgado. Por isso que eu fico Não, segundo o que o PKN falou, é o papel de qualidade e tudo mais, a arte é legal. Talvez daqui a 2 meses eu compro ela depois que fizer sucesso. Porque a primeira história, a primeira parte pode ser legal, a segunda pode dar uma caída. Ela foi apoiada pelo Catarse. Mas né? um monte aqui é apoiada pelo Catarse. Não, eu sei, mas ainda bem que deu certo, Sim, porque sim. mostra que é de qualidade. Não, eu até apoio isso aí, de os caras independentes conseguirem lançar suas HQs. As melhores ideias saem desse pessoal que não tem tanto apoio dessas editoras grandes. É bem legal. Divulgação, né? Porque tudo é na base de divulgação, cara. Sim, se o cara vê seu material e gosta, ele quer te ajudar a publicar para que outras pessoas vejam. Talvez eu compre, né? Se fizer sucesso. Tá aí, é uma boa dica. Tá nas bancas já, Pátria Armada, R$15, né? R$15. Exatamente. Não. Quem tem 15 conto. história brasileira, ficção 15 científica, pilas. com os federalistas e mutantes. Legal, próximo. Os bichinhos não mandam flores lá. Inimigos não mandam flores. Bom, Inimigos não mandam flores também é outro quadrinho nacional que já foi lançado faz tempo pela editora Pixel, escrita pelo Ferris. O Ferris, que ele costuma fazer roteiro de quadrinhos que foca na periferia e tal. É bem interessante o trabalho dele. Tem aquele icônico do clarinho. Tadinho é o caralho, agora é Zé Pequeno. Mano, deve ser mó da hora ter isso na HQ, né? Pega galinha! Não, mas o HQ do Inimigos não mandam flores, o roteiro é bem simples, é bem como É direto? é bem certeiro. É bem direto, exatamente. Mas não tô falando que te emociona de chorar, não. Faz você refletir um pouco. Porque conta uma história de um cara da periferia de São Paulo, que ele começou a trabalhar em fast food, de shopping e tal, né? Só que esses shoppings era de pessoas burguesas, né? E tal. Sim, e aí o contexto social é muito grande, porque essas pessoas burguesas e tal, elas percebem que o cara não é do patamar deles, né? Percebe que o cara... Você tá com cara de que vai dar enrolezinho, velho. Não, mas é interessante. Caramba, os burgueses que vai no shopping, eles têm maior preconceito, entendeu? Tem nojo do cara por ele fazer lanche e tal. Por ele ser pobre? Sim. Aí o cara começa a zoar lá, sabe? Cuspir no lanche dos clientes e tal. Tyler Durden, velho. Ele é o Tyler Durden. Tá mijando na comida. Aí ele decide sair desse fast food e aí começa a ir pro lado errado, entendeu? Traficar e tal. E aí ele Já ouvi essa vai história. perceber que não é o melhor caminho pra se seguir, né? Então um HQ tipo um dia de fúria, ou uma semana de fúria, talvez, se a HQ fosse passar em dias. Mais ou menos isso. Não, na verdade, é um caso de um cara que tomou uma decisão errada, sabe? Então, é um cara, teve o Breaking Bad dele lá, se tornou o lado mal. Mas ele realmente é um cara mal, ou ele é só um cara que tá querendo se vingar? Não, ele é um cara bom. Eu sou um cara que quer se vingar da sociedade rica e tudo mais. Mas a HQ critica esse lado, tipo, vou criticar as pessoas, todo mundo é igual, mas as pessoas na cabeça delas, só porque elas têm dados maior que o meu, eu sou inferior a ela. Como crítico, eu achei que tocou nos dois lados, né? Mostra que bom, ele poderia estar lá fazendo lanche, aturando, do que fazer coisa errada e se fuder depois. E a HQ foca nisso de como... Porque
ele Olha, se spoiler. arrepende. Ah, Spoiler. Tá tão Vai pi. cortar. Não, eu vou Vai dar um pi. rasgar. spoiler, não pode. Mas ela é uma graphic novel que já foi fechada ou ela tá continuando? Não, é uma historinha mesmo, é um encadenadinho. Pequenininho? Quanto tá? Não sei, eu comprei em sebo, cara. Não tá no mercado, não. Sei lá, pela É, Pixel deve estar custando uns R$2.000. Não, A a arte Pixel é é bem barata. bacana. A arte, a arte é bem bacana, cara. É bem legal. Bom, é uma HQ que, tipo, não tem o que falar muito, é bem simples, é direto, sabe? Um HQ fácil de ler, com uma temática que acho que é bem atual do povo brasileiro. Rolezinho tá aí pra provar isso. Esse cara foi no rolezinho, cara. Deve ter isso. É de que ano essa HQ? Não sei, cara, acho que era de 2006. Então, o cara que fez o ele deu rolezinho origem com ao certeza rolezinho, pegou sem essa HQ saber. pra ler. Cara, é muito. Ou ele deu o Clube da Luta e gostou e quis fazer referência. Tem um monte de coisa. Parece legal, né? Então. Eu não sei se é legal ou não. Eu não li. Não, é que o Ferris, ele, se eu não me engano, ele mora na periferia, então ele entende. Então, as é mais coisas. uma crítica. Acho que ele deu uma de rap. É uma crítica à sociedade, mas é uma HQ boa, cara. Eu gostei. Eu compraria mais material dele, sabe? Se eu achasse. Então, você não sabe o preço? Tem. Eu paguei R$15 no sebo, cara. Como é o nome? O Inimigos Os Não Mandam inimigos não mandam Flores. flores. Esse nome é esquisito. Mandam balas. Ah, é que tá, porque aí Eu sei, eu não entendi vou o falar contexto do nome. Eu só achei Não. estranho ele colocar Inimigos Não Mandam Flores, que é óbvio. Ou até manda, se você for um inimigo espanhol, tal. Então, próximo. Quem é o próximo? É o Caio. Caio Lúcio, Caio Cícero. Murilo tá querendo passar a banana. Batata quente, tá ligado? Caio, eu escolho você, vai. Caio está sem vida, passe no Caio virou um Pokécenter mais Pokémon. próximo. Caio está para Garfienes, assim como o Murilo está para Edward. Delícia. Eduardo, O já Caio entendi a É referência. fã de Edward, vamos Vamos começar. O Caio vai falar de Homem-Aranha que é dentre os mortos. Cala a boca, Murilo, pelo amor de A HQ Deus. é tão boa, mas o Murilo tá fazendo o pessoal odiar ela. O Murilo comprou por 15 contos, vai falar isso até morrer, velho. Vai estar na tá lápide ligado? dele, comprei cair dentre os mortos por 15 contos. Testamento. Exato. Já isso aqui, Murilo Ferreira. Comprador de cair dentre os mortos. Amado pai. Amado pai, O colecionador Caio, maldito. você já teve a chance de comprar ela e não. Quando que eu tive a chance? A chance barra, se me ofereceu por 60 pau. Ah, então vamos à indicação. Vocês estão perdendo o foco. A minha indicação é o Vampiro Americano de Scott Snyder. Snyder e Rafael Buquerque. Skinner Suit. Acho que até que tá saindo agora é minha publicação favorita da Vertigo. Aqui no Brasil começou a sair pela mensal da Vertigo, a Acabou. falida. Não me recordo qual o número, porque eu comecei depois que ela acabou. Mas aqui aqui já lançou os 3 primeiros volumes, sendo que o terceiro tem junto uma mensal. Uhum. Uma minissérie. Pra mim, eu gosto desse HQ porque ele é um daqueles meio high concept, a primeira série de vampiros da Vertigo, e eu acho que é a primeira em HQs que faz sucesso desse jeito. Tem Vampirella, rapaz. Recentes. Fala. E Vampirella não é da Vertigo, é da Dynamite. Mas falou em HQs. Não vou levar esse soco ainda. E eu acho que é uma HQ que, tipo, ela mesmo, ela tem um clima meio de conspiração, porque ela coloca os vampiros na parte como poderosos da época da colônia. Acho que ainda era colônia. Sim, ela constrói a mitologia dos vampiros, mudando o conceito de como eles são transformados em vampiros. Mas ela também coloca conceito de espécies, conceito de conflitos internos dos vampiros, e ela tem o Scott Snyder ele tem uma narração muito legal, porque ele te faz gostar do personagem e sempre duvidar do que ele é capaz O ou não. próprio Skinner Suit, tem hora que você sabe que ele é um filho da mãe, ele é um filho da p antes de morrer, ele é um filho da p depois de morrer, e ele faz merda e você ainda consegue achar, tipo, pô, cara legal, mas ele é um merda. Você nunca necessariamente sabe o que esperar dele. Eu já li a série inteira,
até onde está sendo lançada lá fora. E eu recomendo, ela sempre sempre surpreende, não é uma coisa chata, é uma coisa muito bem bolada. Sem falar, né, que antes de você falar do desenho, que o Stephen King, ele participou do escopo do projeto, né? E o legal do Stephen King é que ele consegue colocar essa moralidade humana do povo caipira, da humanidade. Ele sempre sabe explorar o lado das pessoas, que ele coloca, você vê o iluminado, cujo você colocar o pior do ser humano. Só que no caso aqui, você tá tendo uma história de vampiros que tem uma hierarquia própria, e cada um tá querendo uma parte dessa fatia que é o mundo. E as histórias vão se cruzando. Na verdade, o Stephen King nessa história, ele meio que ele teve a lição de fazer origem. Sim. Pelo que eu li nos prefácios e na Comic Con, o que eu falei com o Rafael Buquerque, ele fez independentemente. Ele só teve o avão final. Mas uma coisa que eles colocaram muito nessa HQ, que você falou da hierarquia dos vampiros, mas é uma hierarquia barra, é cada um lutando pelo que quer. Isso vai se tornando cada vez mais legal. Sim. Mas eu acho que um ponto talvez negativo que eu vejo nessa HQ, olha, por mais difícil que seja, mas mais pra frente ela vai perder, ela talvez vá pra lados que algumas pessoas não gostem, tipo, algumas pessoas que não têm o coração tão forte, eu diria. E eu acho que por mim é uma HQ que merece e muito todos os prêmios. Não sei se já teve mas prêmios. ela é muito boa mesmo. Porque, tipo, todos os elogios. Não, principalmente porque ela não perde ritmo. Porque tem aqueles flash forwards que mostram o futuro e depois o passado, e eles vão se interagindo. Tem personagens como a garota lá que interage com o Skinner. É bem bacana. Eu acho que o Snyder, ele é um ótimo roteirista. Só que, por exemplo, agora no 52 ele está estão segurando as rédeas dele. Porque ele tem ótimas ideias, ele tem umas ideias bem doidas, não a nível de Grant Morrison, mas umas ideias muito boas que encaixam muito bem na história dele. E, os desenhos do Rafael Buquerque são sempre muito fodas. Aqueles desenhos, tipo, todo mundo parece igual, mas é um clima perfeito para um HQ de meio de terror. As cores que eles usam, velho, é muito boa. O desenho dele nem é o charme do negócio, é a coloração. Não sei se é ele que colore tudo também. Mas é que também, sem pegar que a forma dos rostos, a forma das cenas de... É muito parecido com um filme de terror. Sim, é bem característico. Principalmente se você pegar vampiros cowboys, velho. Aquela parte que eles estão no Velho Oeste é muito legal, velho. E também a forma como ele desenha os vampiros é muito legal. E tem o conceito lá que o vampiro inglês é diferente do vampiro mexicano, do vampiro indígena. É que aqui no Brasil ainda não chegou, mas mais pra frente, lá você vai ver, mostram que existem várias e várias raças, várias misturas. Sim, e depende também da hora que o cara é mordido, se foi meio-dia, se tá no sol. Cara, é muita explosão de cabeça quando você vai entendendo, e ele faz valer o sentido que ele colocou naquilo. Vampiro Americano realmente é uma obra bem legal, é uma das melhores coisas da Vertigo, é um jovem clássico aí que tá nascendo, que entrou em ato lá fora, não foi? Ficou tempo parado pro Snyder ficar escrevendo Batman e outras coisas. Essa questão do hiato, todas as séries da Vertigo tem hiato de mas meio. A do Vampiro Americano foi esquisita porque o Snyder tava envolvido com Batman, né? Ele tava brincando com duas ao mesmo tempo. Eu não sei se isso vai prejudicar a continuação do título. Mas ainda mais pra frente eu acho que o Vampiro Americano ele tá tomando outros rumos, mas nunca se sabe. Às vezes ele vai pra um lado, vai pra um outro. Eu acho que ele tem que acabar o ponto que ele colocou, velho. Porque se ele ficar colocando mais flash forwards, a gente daqui a pouco vai estar no ano 3000, velho. Mas a questão não é essa. É que o Snyder, se você acompanhar, tipo, se você vê de um ângulo de uma mensal, onde cada episódio, cada capítulo foi colocado com intervalo de um mês ou um mês e meio, tipo, você começa a imaginar, você termina e imagina que vai acontecer uma coisa, e logo em seguida, tipo, ele faz a mesma coisa, vai pro outro lado, mas no final as duas hipóteses têm em comum. É que é muito difícil discutir uma HQ assim sem dar spoiler, que é uma história fechada. Mas teve acho que no volume 2 tem histórias demais, muito boas, mas tem algumas que são muito arrastadas. Parece que ele queria contar alguma coisa, mas ele não queria mostrar na hora. Então você parece que ele tava arrastando você pra ter a hora do espanto, que é spoiler pra caramba. Ele enrola muito, parece que ele sabe que tem fãs esperando alguma coisa acontecer, mas ele enrola às vezes. Mas é bem legal, eu acho que a arte ajuda muito. A arte ajuda tanto na hora que ficou o Albuquerque como entrou o Sam Murphy. Eu acho que, mas eu
se levando assim, o começo é um ritmo frenético, talvez não, porque tem intervalos dos episódios do Stephen King. Eu acredito que a fase que um pouquinho deixa cair é no segundo volume, mas depois do terceiro eu acho que dá uma engrenada e algumas coisas. O Snyder ele mexe muito com uma questão que ele conta um arco. Aí aquela questão assenta, você fala, pô, eles vão viver um pouquinho feliz, ou vai dar uma acalmada, tipo, aí logo em seguida acontece uma coisa que você fica preocupado, porque ele cria personagens carismáticos, ele apesar de ele não ser um Garfienes de diálogos, de pessoas muito influentes, você acaba gostando da pessoa, o que ela representa, o que você imagina que ela seria. Porque o Skinner Switch é um cara totalmente metódico, né? Ele é um puta vilão do caramba, ele tem os dele lá. Mas o legal é que ele é um mega vilão, mas ele não gosta de ver o cerco pegar fogo, velho. Isso que faz ele ser um vilão legal. Uma outra é que o Skinner Switch ele representa um vilão. Sim. Em alguns poderes. Ele é um vilão, se você for ver. Seria uma pessoa que recebeu o poder, que recebeu algum tipo de poder na hora errada e se corrompeu pior, mais ainda. Mas ele se mostra mega arrependido do que vai mostrando as coisas que ele fez lá, e tem umas coisas que ele faz que, tipo, até ele, que se considera um monstro, ele se achava pior, ele se protege como um vampiro até, falando que ele se achava pior quando ele era humano, assim. Ele tem aquele todo esse... em alguns momentos, o Skinner Switch, você consegue ver que o Snyder ele começa a expor as falhas dele. Sim, eu acho que ele ficou até mais humano depois que ele virou um vampiro, mesmo com toda aquela força. É que depois que ele ficou. É porque depois que ele virou um vampiro, ele foi melhor abordado. E com o tempo, a relação dele com a Pearl. Ele era um bandido de esquina, velho, quando ele foi morto. Escroto. E são esse tipo de coisa que vai fazendo você gostar de vampiro americano. É muito foda. Desenho meio sombrio, cara. Pra mim, os personagens são muito bem. Apesar do rosto ser meio parecido, pelo menos pra mim, os desenhos são muito bem caracterizados, desenhos, as formas deles em demônios. Sim, enquanto o Skinner é o cara jogadão, e tem aquele vampiro clássico que é arrumadinho, tem os vampiros mais franceses. A forma como o Snyder monta o ambiente naquela época, corrupções, falando que vampiros estão em todo canto, é uma coisa muito legal. A questão também da corporação que luta contra os vampiros assim, é muito legal. Sim, ele faz até uma ode aos vampiros atuais, mostrando mais vampiros mais afeminados, essas coisas assim. É como no prefácio que o Stephen King falou, ele ficou muito feliz em fazer parte do projeto em um mundo onde a cultura pop em relação aos vampiros está muito fraca. Sim. Filmes de vampiros estão piores a cada dia, tem Crepúsculo piorando e por aí vai. Ele falou que ele falou, o Scott Snyder pegou elementos do vampiro clássico e juntou coisas do próprio mundo que ele tá criando, que é uma coisa original e clássica ao mesmo tempo. Sim. E você nota quando tá tocando uma ópera sinfônica, porque o Snyder ele é muito bom em taxar no roteiro o que ele quer mostrar, e a arte do Albuquerque ajuda muito. Tem momentos que eles estão em cenários clássicos, tem horas que eles estão colocando um típico faroeste, um espaguetão, tá ligado? E é bem legal, velho. E é muito legal que você pensar que tudo isso ele vai combinando. Sim. Porque ele vai montando um cenário legal, personagens cativantes, vilões cativantes, coadjuvantes também, de certa forma, que encaixam bem na história, e vai colocando partes históricas muito importantes. O que eu acho foda é quando aparece um personagem que fala tal coisa, em outras edições ele está mostrando aquela tal coisa que o personagem falou que o Skinner fez, sei lá, em tal tempo e tudo mais. É bem legal, velho. Você vê as coisas se cruzando. Porque é uma questão também do decorrer. A narrativa do Snyder, ele é uma HQ cheia de ação, mas e diálogos rápidos, legais. Sim. Ele sempre com aquele um pouco de alívio cômico, aquela coisa que você acaba se dando risada de tão escroto. E ele se mostrou muito bem assim no Corte das Corujas, que é dinâmico. Em 2 páginas ele já fez todo o conceito da história. Na terceira o Batman já estava agindo e não ficou cansativo. Então quem quer começar a ler, vai ler muito rápido, não vai ficar... Pra mim, eu achei o Vampiro Americano uma HQ, pra mim, está alguns bem níveis acima do Corte das Corujas, mas você vê elementos parecidos. E o Snyder, ele, em vez de ele continuar melhorando, ele não ficou legal, ele acabou decaindo, pelo menos pra mim, do Batman. Sim. Talvez seguraram as rédeas dele. Sim, talvez, eu acho que estão segurando mesmo, velho. Talvez depois que agora ele tá trabalhando junto com o Frank Miller no vindouro Cavaleiro das Trevas 3, eles vão segurar tudo, velho. Até dar reboot de novo, Superman voltar com a cueca dele.
Vai acontecer alguma coisa, velho. Eles estão tramando alguma coisa. Porque o Batman ficou muito parado. Eu acho que. Mais uma coisa. Como alguns avisos finais, eu acho que Vampiro Americano é uma puta série da Vertigo. Seguir como a maioria das coisas que a Vertigo lança são normalmente uma qualidade sempre muito boa. E aqui no Brasil já teve lançamento ano passado do Vampiro Americano 1 e 2. E lançou o 3. No momento, o 1 tá quase. Já tá dando sinais que vai esgotar, porque a Amazon voltou o preço de capa. E vai comer. E talvez depois que esgotar o preço de comic shops, aquela facada que todo mundo conhece, vai voltar também. Ah, mas o volume 3 já foi uma facada. A gente teve sorte que tinha promoções, né? Quando ele veio já tava caro. Mas é que o volume 3 tá que nem o do Demolidor, né? Tá meio difícil de achar com desconto. Eu peguei com desconto. Eu acho que pelo menos com o primeiro volume, eu acho que vale, mesmo que... Hoje ainda deve ter algum Não, desconto. tem, você encontra Vampiro Americano em sebo, você na internet, mesmo com os mercenários, vale a pena você procurar pra ter tudo. Você pode procurar as revistas da Vertigo. Você pega, foi o primeiro trabalho do Scott Snyder. 37 uns quebrados na Amazon. Sim, então. Quanto? 37 uns quebrados na Amazon. Porra, mano, tá valendo. Tá barato, na Liga HQ tem ainda, né? Foi onde eu comprei. Então. Vale de certa forma só dar aquela espiada, porque o Scott Snyder é um escritor conceituado, Rafael Albuquerque, idem, e é o primeiro trabalho do Stephen King como quadrinista. E eu acho que quando você pega um escritor como o Scott Snyder, que é um grande escritor atual, sempre vale dar aquele voto de confiança nele. Não, tem bons escritores atualmente, pô. Eles estão mandando. A maior parte tá mandando bem. Eu nunca ia adivinhar que o Matt Fraction ia fazer alguma coisa legal e tudo mais, mas ele conseguiu, velho. O Matt Fraction tá voltando com uma boa fase, então, né? Eu acho que é uma daquelas séries da Vertigo que vale a pena conferir. Porque não tem. É que todo mundo fala bem, não tem como tá todo mundo errado. Então compre aí, Vampiro Americano, procure, você acha aí, o Leonardo já deu uma esperança aí pra vocês comprar na Amazon. E é Vampiro Americano, Vampiro sem frescura. Vai lá, vamos lá. Próximo. Quem é o próximo é o Murilo agora. Cadê o Murilo? Cadê o Murilo? Cadê o peixe? Cadê o Murilo, caramba? Não duvido. Bora pular então. Cadê o Murilo? Pô, foi mal, mano. Quase dormi aqui. Eu tô me sentindo só um pouco ofendido. Não é muito não, tá? Esse moleque, a gente tava falando aqui, ele foi dormir. Então, galera, hoje eu vou indicar e gravar novamente. Agora vai ser suave. Lanterna Verde Nascimento, uma minissérie lançada aqui no Brasil em 3 partes em 2004 pelo consagrado Jeff Jones e desenhado por quem mesmo, Rick, que eu não sei pronunciar. Ethan Servin, sei lá. É Ethan Servin. Então. Eu sei que o cara desenha muito. E tá rendendo do Lanterna Verde Nascimento é a entrada do Jones e ele fechando todas as pontas. E ele fechando todas as pontas e abrindo novas. Fechando todas as pontas daquela época, sei lá, desde que Esmeralda. Essa história é o Hal Jordan. O Hal Jordan que ele tá fundido com o espírito de vingança Spectre, que é considerado um dos mais fortes. Que no caso eles se juntaram para tentar destruir meio que o lado do Hal Jordan Parallax. E aí aparece as consequências, meio que as consequências de tudo que aconteceu. Sim. Aí já aparece o Guy Gardner com nova identidade, o Kelly Warner Lanterna, o Kilowog vivo. Então, todo mundo voltou, é meio que o Geoff Jones brincando com o Hal Jordan depois daquele negócio que ele fez com o Sol lá, que ele morreu. E ele trouxe o cara de volta, ele deu uma trapaceada aí pra trazer, mas o Hal Jordan é o melhor lanterna que tem e ele tinha que trazer o cara de volta pra fazer alguma coisa. E foi esse o jeito que ele deu, né? Trazer todo o universo de si e tentou inventar também que o Hal Jordan não era do mal, é só o Parallax influenciando ele. Botaram a culpa tudo no Parallax, no Sinestro também. Só né? o Batman que não acredita, ainda acredita do Hal Jordan. Ficou puto mesmo e enlouqueceu. O Batman até toma um murro na cara nessa HQ aí, que é uma das melhores partes, assim. Todo mundo bate no Batman, o Justiceiro bateu no Batman, né? Não, tem uma parte que o Justiceiro vai matar o Coringa, o Batman chega, deixa o Coringa fugir, aí o Justiceiro fala: você é maluco igual ele, caramba, eu Batman, eu não faço desse jeito. Aí o Justiceiro dá um soco na cara do Batman,
e vai embora e fala, vocês dois se merecem, e pronto. Deixei você dar esse soco, mas não abuse. Mas o renascimento é a volta do Hal Jordan, é falar isso mesmo. Então, é fechando pontas e abrindo novas. Sim, ele E explica depois o essa parte negócio do Jones aí, impureza amarela. da impureza amarela, por que o anel tinha falhas com a cor amarela, até que E o pra Oliver entender já essa citou. história mesmo, você só tem que ler o Crepúsculo Esmeralda, o Lado Negro, você tem que ver um pouco do Zero Hora, a Noite Final. São poucas HQs. Não, acho que o ponto alto, assim, pra você ler mesmo é Crepúsculo Esmeralda. Ressaltar aqui. Então, mas como eu mesmo o que disse, é fechando pontas e abrindo novas e tudo encaminhando pra noite final. Que essa fase do Jones aí, que eu não gostei tanto, que é aparecer novos heróis, novos anéis, sei lá, anel movido pela força de vontade, pela ira, sim, pelo sim. medo. Ele começou a introduzir pelo os anéis, amor, expandindo os anéis. pela emoção. Então, a indicação do Murilo é Renascimento, né? Do Geoff Johns e do Ethan. Não tem muito o que falar porque é isso mesmo, o Hal Jordan voltando, conseguindo destruir Parallax, explicando tudo ele e assumindo abrindo novas de novo o papel de lanterna do Kyle, né? e ver o Guy Gardner voltando Sim, também. Toda a tropa voltando, na verdade, lá, porque depois que eles destroem Parallax aparece os Eles Guardiões. começam a permitir volta. 2 por setor, aí tem todo o negócio assim. O Geoff Johns deu uma mudada na mitologia, e pra quem gosta do Lanterna Antigo ficou da hora, velho. Ele reformulou bem. E é isso, Lanterna Verde, Renascimento. Pra quem quiser, pega a minissérie mesmo, porque a edição encadernada tá cara pra porra. 130 conto no Mercado Livre. Panini relança um dia. Toma. É tipo o Rez, a Panini vai relançar. Amém. Não, é sugestão anotada. Daí agora você fala, ô Panini, República Batman. Opa, pera aí, rapidão. No longer am I just a man. I'll only go by Superman. E aí, galera, minha indicação é Superman Grandes Astros, que é roteiro pelo tio Grant Morrison, Odiado aqui por alguns aqui, pelo Moro. odiado por muitos, adorado por poucos. E entendidos por uma pessoa. Exatamente. Alan Moore. Bem, a arte é feita pelo Frank Kiter, que é uma das melhores artes que eu tive a oportunidade de obter, de ler. Assim, conta a história. Bem, Superman, com pouco tempo de vida, já quando ele salva uma tripulação de astronautas dentro do Sol, ele adquire muita energia e fica sobrecarregado, e ele adquiriu tanto poder do Sol que ele fica sobrecarregado, as células dele começam a morrer. E é interessante porque conta pouco, fala sobre o pouco de tempo de vida que tanto Clark quanto É um ano, né? Um ano ou um mês. Eu não sei, eu esqueci. acho que alguns meses de vida. E o que assim, é interessante porque mostra toda a essência do personagem. Realmente bem filosófico, combinou muito com o Grant Morrison, pensador contemporâneo. E ele pega tudo do que o Superman fez antigamente, né? Grant Morrison é saudosista, então ele pega muita coisa da fase mais pulp, mais heróica, mais bestinha até do Superman, com ele brigar pra ver quem é mais forte, veloz. O personagem combinou muito com ele. Sim. Tanto que ganhou o prêmio Eisner de melhor nova série. Não, e ele trata o Superman como um ser mitológico, né? Que ele vai lá e responde a pergunta que nunca foi respondida. Tem combate, aquelas partes que ele tá lutando e um Superman mais não mais misericordioso, mas um Superman mais decidido do que ele quer. Ele faz tudo que ele tinha medo de fazer até. Acho que quando você... É o Breaking Bad do Superman, mais uma vez colocando aqui. Ele virou o Walter White, ele descobriu que ia morrer e começou a fazer tudo possível naquele pouco tempo que ele tinha. Vamos dar folha pra vida e vamos fazer o que quiser. Mas o foda-se do Superman de outro jeito, né? O jeito dele, todo escoteiro, É um foda-se de responsabilidade. É da hora ele descobrindo que ele vai morrer, velho. Que ele descobre que ele tá mais forte do que antes e tudo mais. Ele não... exatamente. Ele mesmo ele ter ficado mais forte, ele fazer tudo que ele podia, que ele não os limites dele. O Morrison pega os maiores personagens da mitologia do Superman e coloca dentro do HQ, Lex Luthor,
ele até faz uma pequena menção aqui do Bizarro. É muito interessante. É legal aquela parte que o Lex Luthor ele começa a ver como o Superman olha pro mundo, né? O Lex Luthor, em uma parte, ele começa a entender o Superman. E é bem legal o arrependimento dele no final, de não ter participado, partilhado daquilo com ele. Bem interessante. Cara, Grant Morrison não espera tanta coisa. Tirando o Murilo. Genial. É uma obra mais normal do Grant Morrison. É normal. Onde você não precisa fumar 2 kg de maconha, cheirar 4 kg de pó, beber 2 litros de uísque. Tomar whey. Tomar whey pelo nariz, né? Se for. Não, mas é uma história mais pé no chão, cabeça, homenagem ao Superman. Eu acho que candidato Superman não é padrão do Grant Morrison. Ele fez uma HQ bem bacana. Sim, acho que ele conseguiu destoar do ritmo dele. Não quis fazer nada muito mirabolante. Ele quis mais realmente usar os espíritos saudosistas dele. Ele conseguiu fazer com que o Superman Grande Aço fosse uma das maiores obras do Homem de Aço. Isso pode ser minha opinião, mas tem muita gente que fala a mesma coisa também. A maioria são os fãs do personagem. Mas ele conseguiu fazer uma coisa muito boa, tanto que ganhou o prêmio. Sim. Ganhou o prêmio, foi recompensado por isso. Sim. Eu trabalho com HQ. Fora que é uma responsabilidade do caramba escrever a história do Superman. E o legal do Grande Desastre é realmente mostrar o Superman sem limites. A última viagem dele, e é uma graphic novel fechada, ela não tá na cronologia, obviamente. Você tá em outro universo, provavelmente. E é o Grant Morrison mais amigável, assim, ele não quer demonstrar nada muito mirabolante. Ele, pra um fã de Superman ou pra um fã de pessoas que gostam de mitologia, é uma HQ de mão cheia, não sei como é que eu posso falar isso. Mas é bem interessante você ver o Superman se declarando pra Lois, todo o espírito do Clark Kent bobalhão, que todo mundo gostava, ele ainda é o mesmo cara. O ponto central aqui na HQ é que o Frank Castle conseguiu diferenciar o Superman do Clark Kent. Sim. E isso foi bem assim, como eu posso dizer, bem nostálgico. É interessante. Que o Bill faz o monólogo dele do Superman, que é muito bom, que ele fala que o Superman é diferente de todos os heróis. Quando o Homem-Aranha acorda, ele é Peter Parker. Agora quando o Superman acorda, ele é o Superman, o disfarce dele é o Clark Kent. É bem legal esse monólogo que ele faz, e é o Superman mesmo, pô. Ele nunca foi um humano, ele queria se disfarçar. E tem toda aquela visão americana, que o cara é um bobalhão e por dentro é um cara super poderoso. Apesar de ser um personagem patriota, sem querer misturar política com essa análise que a gente tá fazendo. Sim. Mas ele é um personagem exatamente diferente de todos os heróis. Ele não é Clark Kent, ele já é o Super-Homem desde que ele nasceu, desde que ele existe. Ele é o super. Ele já nasceu um herói, ele já nasceu pronto para ser um herói. Ele foi moldado à visão humana, mas ele sempre teve o pé na cultura dele também. Acho que ele é o melhor dos dois mundos, se você for ver assim. Tipo isso. Então, Superman Grandes Aspas, a última viagem do Superman, vale muito a pena. Você ainda encontra pelas lojas aí, não tá esgotado. Você ainda encontra e por um preço bacana, vale a pena realmente ter, mesmo você sendo fã ou não. Tá sobrando. Próximo. Baby, can you understand me now? Sometimes I get a little mad. Don't you know no one alive can always be an angel? When things go wrong, I seem to go bad. I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Então, eu vou indicar o Gavião Arqueiro do Matt Fraction. Que voltou com tudo, cara. Eu não esperava nada dele assim. E ele trouxe uma pegada bem nova assim pro Gavião Arqueiro. Que ele saiu, eu pensei que ia ser a traminha de bomba nuclear, o cara ia ter que impedir o terrorismo e tudo mais. E não, ele veio com uma pegada totalmente diferente, que é mostrar uma sitcom do Gavião Arqueiro. O Clint, agora ele tá morando na cidade comum, ele comprou um prédio e tá vivendo nesse prédio aí. Só que a história se passa com ele tendo problema com inquilino, com devedor, com máfia, essas coisas assim. É um HQ de ação, tem seus mistérios e
pessoas morrem, ele tem que decifrar. É um HQ bem bacana. Alguém aqui leu? Olha, eu achei que foi um puta bagulho genial, tipo, você pegar um plot que fazia tudo pra ser uma revista de bosta e foi foda. Sim, uma ideia da os enquadrinhamentos do Dave Aja também, a história do Pizza Boy. Tipo, é uma mensal totalmente acima da média, totalmente, pra mim, genial, cara. Eu só acho estranho quando eles trocam, às vezes o David Aja sai, né, eles colocam outro desenhista, fica uma droga, velho, mas a arte dele é totalmente simplista, tem muitos detalhes, mas não tem um sombreado legal, os detalhes eu acho que é uma arte meio cartoonizada em alguns momentos. É porque é escroto, né? Tem alguns momentos que são muito cômicos. Ele fica pelado do nada, assim, cai. É meio que um estilo ser mais underground, mangá, né? Tem aquelas caras. A situação que ele se envolve nem sempre tem ação, às vezes tem, mas eles estão sempre naquele negócio de relacionamento e tudo mais. E é nisso que a HQ se toca. Ele meio que interagindo com a máfia e tendo que fazer decisão se ele deixa alguém morrer pra não perder a oportunidade de vender o prédio. E tem aquela moralidade heróica dele, mas ele é um bolachão, um bobão. Eu achei bem legal essa fase do Match Fraction aí. Ele tá mandando muito bem. Eu li uma fase dele que é tipo... conte uma história sem balões, que é só movimentos e mímicas pra você entender a história. Então, eu acho que vale muito a pena. É um HQ muito interessante. A arte do David Aja é excepcional. Se eu fosse dar uma nota pra ela, eu dava um 9 rapidamente, assim. Ela tá saindo no mix aqui, mas se você quiser do mix do Capitão América e Gavião Arqueiro. Tem edições importadas que estão vendendo na Amazon. Eu recomendo que peguem as importadas, porque a Panini parece que não tá nem afim. Nem um pouco afim de encadernar. É difícil a Panini encadernar. Eles não lançaram Aquaman ainda, que é o melhor título da DC atualmente. Sério? Aquaman virou a vida dele desse jeito? Aquaman tá muito bom, velho. Ivan Reis, Geoff Johns. O Aquaman de 952 tá muito bom, cara. É que tipo, eles pegaram o personagem, deram uma revirada e tipo, ele tá cômico. Eles pegaram. Pelo menos eu li a primeira parte tal, da ameaça carnívora lá. Mas, tipo assim, tô querendo ver o resto o mais rápido possível. Tá muito bom. Não, o legal é que eles pegaram a piada que é o Aquaman e levaram pro quadrinho, né? Então lá todo mundo também acha que ele é uma piada. O cara golfe. Fiquei emocionado naquela parte do final da saga. Sim. Quando o molequinho chega pra ele e fala: caraca, Aquaman, você é o meu herói favorito. Aquilo dali, cara, ele deixou pra... É o orgulho dele, né? Porque todo mundo zoa ele lá, os policiais. Porra, tanto herói aí, eu tenho que ser salvo logo pelo Aquaman. Aí ficam zoando ele, ficam falando que a mulher dele é Aquawoman. E quando ele pede pra comer peixe, todo mundo fica olhando esquisito pra ele. Tipo, você come peixe? Aí, é assim, mas você é o Aquaman, cara. Você é o Aquaman. Tudo que ele faz é um motivo de piada, é isso que é legal, pô. E ele tá como um herói fodão, mas ainda assim é uma piada, todo mundo fica zoando ele, ninguém leva a sério. E tá na mesma pegada do Gavião Arqueiro, pra falar ser sincero. Assim, não diretamente igual, mas é a mesma pegada, esse negócio de tornar o herói, dar uma comicidade pro herói, tá funcionando muito bem com esses heróis mais... Eu também sempre foi, tipo, o herói D, assim, velho. E nunca soube dele. Não, eu gostava do Aquaman do Peter David, ele era bom. O Gavião Arqueiro também teve umas fases legais. O problema é que eu acho que não é uma história que fazia aquele personagem brilhar. Eu acho que eles tinham saído da fase que eles estavam. Eles estavam num lugar que é comum pra qualquer um. Eu não curto muito o Gavião Arqueiro, mas eu li algumas sagas que ele apareceu. Nossa, e ele aparecia muito fodão. Sim, sim. Então, Gavião Arqueiro do Match Fraction tá saindo aí, encadernado, se você encontra na Amazon, tem preço de capa agora, mas volta e meia tem uma promoção, vale muito a pena, tem 3 volumes por enquanto, até o cara voltar a desenhar, mas vale muito a pena, cara, a fase tá muito boa, é divertido, é legal, tem ação, tem comédia, pra quem gosta de sitcom, é um prato cheio, então comprem Gavião Arqueiro. Vale a pena ser comprado, mas não é umas merdas que andam saindo. Não, vale muito a pena, velho. Eu me mato de rir quando o cara... Eu vou ver se dou uma lida dele. Sim, mas... e os acasos que acontecem no lugar onde ele vive é muito retardado, velho. E ele é um herói ainda, nas horas vagas, mas só mostra essa parte da vida dele dentro de casa, o que é legal. Então comprem Gavião Arqueiro e até a próxima.